Bom dia, meu nome é Kelly dos Santos e estamos formando pela instituição Potencial Centrotec, Centro de Educação Profissional e Tecnológico. E a minha turma é Beatriz Maciel Luiz, Dália João das Gama, Kelly dos Santos e Marcos Antônio. Nós vamos estar falando sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho. E o nosso orientador é o professor Wesley Costa Santos. Sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho, isso se tornou incômodo para os homens, porque muitos homens não aceitam que uma mulher possa fazer mais que eles a diversos aspectos. Então, no decorrer desse TCC, a gente vai representar como que as mulheres são 1001 utilidades e como elas estão sendo muito desmoralizadas e como existe muito preconceito, ainda mais se forem negras. Bom dia, meu nome é Beatriz Maciel Luiz. Vou falar para vocês sobre os aspectos históricos e socialmente construídos sobre o trabalho das mulheres. No período da industrialização, as mulheres inseriram no mercado de trabalho, sendo elas a grande parte das funções sendo delas, em lugares não qualificados. A divisão do trabalho estabeleceu com a justificativa de que as mulheres não atendiam o conhecimento técnico para supervisionar o serviço. Hoje, podemos perceber que muitas coisas foram mudadas. As mulheres hoje estão ingressadas no mercado de trabalho da mesma forma que os homens, fazendo até mesmo serviços que seriam somente para homens. Um exemplo é as operadoras de máquinas florestais da empresa Suzano Papel e Celulose, que as máquinas são operadas hoje por homens e por mulheres. A empresa deu oportunidades de trabalho para mulheres. E outro exemplo sou eu. Como posso fazer uma grande comparação, que se fosse no século passado, eu ficaria em casa, cuidando do lar e cuidando dos meus filhos, enquanto meu esposo teria que trabalhar para ter o compromisso de arcar com as responsabilidades de casa. Mas essa rotina na minha vida está sendo além. Eu sou uma mulher quartenária, trabalho, cuido da casa, cuido dos filhos e estudo. Então tá aí, para vocês verem como tudo mudou e pode mudar mais ainda. Bom dia, eu me chamo Marcos Antônio e eu irei falar sobre os indicadores sociais nas mulheres no Brasil. E iremos ver e refletir sobre o papel atual das mulheres na nossa sociedade, entre homens e seus diferentes valores, que não poderia ter, a desigualdade que existe, que não poderia existir. Agora, nessa imagem, irei falar sobre as estruturas econômicas, participação em atividades produtivas e acesso a recursos. Tempo dedicado aos cuidados das pessoas e afazeres domésticos, em horas semanais, no ano de 2016. Nessa imagem mostra para nós como as mulheres trabalham bem mais que os homens em serviços domésticos, mesmo sendo um serviço que é feito de graça, sem remuneração alguma, mesmo depois de várias transformações sociais ao longo desse século, existem muitas mulheres que ainda elas só trabalham dentro de casa. E aqui nessa imagem mostra para nós os números. Por exemplo, as mulheres pretas e pardas, elas trabalham bem mais ainda. Olha aqui, 18,6 horas semanais. Já as brancas trabalham bem menos, 17,7.
E a média total ficou 18,1 de trabalhar por todas as mulheres. Já os homens, olha a diferença. Enorme, enorme. Os homens pretos e pardos trabalham 10,6 horas por semana. Os brancos trabalham 10, menos ainda, 10, e a média final ficou 10,5. Agora, a principal diferença é a de rendimentos. Em média geral, no ano 2016, as mulheres ganhavam R$ 1.764 por mês. Já os homens, 2.306. Essa diferença girava em torno exata era de R$ 542. As mulheres praticamente trabalhavam da mesma maneira que os homens, só ganhavam bem menos. Agora aqui já nessa imagem sobre educação, as mulheres estão bem à frente, bem mais avançada que os homens. A população de 25 anos ou mais de idade com ensino superior no ano de 2016, já os homens brancos representavam 20,7% de todos os homens. E já as mulheres representavam 23,5%. Os homens pretos ou pardos era 7%, já as mulheres estavam bem mais à frente, 10,4%. Então, nesse quesito, no quesito educação, as mulheres sempre esteve mais à frente. Agora já taxa de frequência escolar líquida ajustada no ensino médio no ano 2016, mesmo assim, as mulheres frequentavam mais que os homens ainda. As mulheres frequentavam 103,5, já os homens 63,2. Era a taxa de frequência delas nas escolas. Agora iremos falar sobre essa imagem aqui. Vida pública e tomada de decisão. É uma temática muito discutida, mesmo que a eleição já passou, mas esse ano foi uma temática muito discutida. Porque as mulheres são a maioria da população, porque não elege pessoas que lhe representam. Aqui está um gráfico. As representações políticas. 10,5% da Câmara dos Deputados são ocupados por mulheres. Isso é uma porcentagem muito baixa. É muito baixa mesmo. Tem que rever esses conceitos, porque as mulheres podem administrar muitas das vezes melhores que os homens. E no mundo, as mulheres ocupam 23,6% dos assentos. Muito baixo ainda. E já os cargos gerenciais, a porcentagem acaba aumentando um pouco mais. 62,2% são ocupados pelos homens. Já as mulheres ocupam 37,8% em cargos gerenciais, em cargos altos, né, das empresas. Aí fica a pergunta, já que os homens são menos com ensino superior completo, por que a maioria dos assentos das câmaras dos deputados do Senado são menos que as mulheres? É um conceito que a gente tem que rever mesmo, porque é uma coisa meio que inexplicável, porque as mulheres não estão na frente nesses conceitos. Ao final desse trabalho, consideramos as dificuldades enfrentadas pelas mulheres. Na década de 90, as mulheres que eram donas de casa, faxineira, cuidavam dos filhos e do marido. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, que os homens lutavam pelos países, que foi no início do movimento feminino brasileiro,
a conquista de voto, já quase perto de 1940, as mulheres assumiram o trabalho masculino na fábrica por conta da Segunda Guerra. E assim as mulheres reivindicaram seus direitos e o trabalho feminino começou a se regularizar de acordo com o tempo. E assim veio junto a igualdade de gênero e foram perfeito porque teve bastante conquista e teve o Dia Internacional da Mulher, aquisição de direito de licença maternidade e também envolveu o alcance da igualdade nas atribuições de certos casos, tanto na empresa ou nos afazeres. Delimita os papéis sociais das mulheres e cria uma grande sobrecarga sobre as mulheres. Mesmo assim, tem a restrição, mesmo sendo no espaço privado. E na mudança longa da história, pelo século, no decorrer dos anos, as mulheres foram se adaptando a essas mudanças. E assim elas foram cada dia mais a fundo sobre os seus direitos, sobre os seus respeitos e sobre suas conquistas. Mesmo tendo muito preconceito, muito assédio, porque mesmo na década de hoje, no século XXI, por mais que as mulheres enfrentam cargo alto, elas sofrem preconceito e não, os homens, não todos, mas a maioria não aceita aquela posição da mulher, ser mandado por mulher. Principalmente quando a mulher tem mais capacidade do que o homem, tem mais estudo do que o homem, por mais que seja dado como sexo frágil, mas o que voga hoje em dia é o conhecimento, o diálogo, o saber falar, o saber fazer, e as mulheres foi desenvolvendo muito rápido e sempre uma contando com a outra, uma inspirando as outras. Por isso que tem muitas mulheres que buscam o seu próprio conhecimento, busca o seu próprio trabalho, busca a sua dignidade de estar por cima, de não ser submissa, de não voltar na década ou no tempo 80, que a mulher não era valorizada, que a mulher não tinha voz ativa. Mas mesmo assim, hoje em dia tem muitas mulheres que passam por isso. E eu acredito que tem algumas que gostam, que não têm a mesma capacidade. Mas as que têm a capacidade, elas servem para 10 ou mais homens em uma só mulher. Por isso que existe a rivalidade entre homens e mulheres. Por isso que existe a briga, por isso que quase todos os homens não aceitam ser mandado, não aceitam obedecer às mulheres. Eu não falo em casa, mas sim no ambiente de trabalho. Então, da década de 80, do século de 80, do ano 80 para cá, as mulheres teve um grande desenvolvimento. Elas teve bastante conhecimento, teve uma reviravolta extraordinária e muito grande, foi um impacto muito grande, por mais que haja preconceito quando se trata também de cor, porque um exemplo básico mesmo é em questão do salário. Se for uma mulher branca, deve ganhar em torno de 1.000 e pouco, e se for a negra, ganha 800, 900, mas nem por isso elas deixaram de lutar pelo seu direito e não deixaram de lutar pelas suas oportunidades que tem, e que cada dia mais o país que a gente está
ele oferece mais ainda. Então, esse é o papel da mulher e muito mais fundamental hoje. Agora eu irei falar sobre as mulheres na atualidade, né? Hoje em dia. Hoje em dia, muitas mulheres no Brasil sustentam suas famílias, trabalham em diferentes áreas do mercado e possuem os seus próprios planos de carreira. Além disso, elas estão sempre em busca de mais qualificação para conseguir vagas de empregos melhores, com mais benefícios, mais coisas melhores, entendeu? Mas alguns problemas ainda fazem parte da realidade das mulheres no mercado de trabalho. Um exemplo bem claro é o salário. Mesmo sendo lei que obriga a pagar o mesmo valor para homens e mulheres que ocupam e fazem a mesma coisa no mesmo cargo, isso infelizmente não é o que ocorre hoje em dia, na atualidade. Mas devemos. Agora irei falar sobre a jornada dupla. Embora as mulheres tenham passado a ter o trabalho remunerado, isso não isentou do trabalho doméstico. Afinal, geralmente elas são responsáveis por limpar a casa, lavar as roupas, cuidar dos filhos. Então, ela acabou que teve o seu salário remunerado, só que acontece que elas continuam fazendo o que faziam antes. Mas isso já é um grande avanço na atualidade. Agora eu irei falar sobre a igualdade de gênero. Países como Islândia, Noruega e Finlândia são os líderes nesse ranking. Já o Brasil está em 81º lugar em relação à posição. Agora eu irei falar sobre um ponto muito importante, que eu não sei se vocês já perceberam, mas é sobre alguns fatos sobre as mulheres no mercado de trabalho. Maior escolaridade. Você sabia, uma pergunta, você sabia que 8 em cada professores do ensino médio são mulheres? Mas a representatividade feminina na educação não se dá apenas nos postos de trabalho. As mulheres também estudam mais do que os homens, como eu já tinha dito anterior, né? A liderança feminina, na lista de países com maior liderança feminina, o Brasil até que sai bem. O Brasil ocupa o 10º lugar, fica empatado com os Estados Unidos. Com o decorrer do estudo do tema Direitos das Mulheres no Mercado de Trabalho, eu pude entender e pude poder passar para todos vocês o direito da mulher, a igualdade da mulher, a igualdade salarial, e deixo uma mensagem para todas as mulheres que hoje pensam em crescer. Não desista, dê o melhor de si e com certeza você chegará aonde você quiser, você possa brilhar conforme o seu conhecimento, conforme as suas lutas e as suas conquistas. Então tá aí a minha mensagem para todas as mulheres que querem seguir em frente, que tem que querer e correr atrás, porque consegue sim. As considerações finais desse trabalho é para mostrar o quanto a mulher evoluiu, o quanto as mulheres ficaram independentes e a diferença de décadas, diferença de ano, de uns 10 anos atrás. Mas mesmo assim, no século que a gente está hoje, as mulheres ainda têm, não todas, mas de 100%, tem 20% ainda sendo humilhada, sendo maltratada, que não sabe se valorizar e não sabe o valor que tem. Mas em consideração tem muitas que mostram a sua capacidade, que mostra que pode ser melhor que certos tipos de homem. E no Brasil, 90% das mulheres, as microempresas que tem, 90% são lideradas por mulheres. E a cada ano que passa, tem mais mulheres tomando a frente no mercado de trabalho,
dentro de empresa e abrindo seu próprio negócio, sendo independente, não dependendo de homem, mas infelizmente existe ainda preconceito na divisão salarial e entre outras coisas. Enfim, esse é o nosso considerações finais desse trabalho de mulheres no mercado de trabalho.